Oi, tudo bem? Como é que vocês estão nessa quarentena? Bom, eu aqui na quarentena, em casa, trabalhando, tentando ajudar vocês da melhor forma possível, tá certo? E hoje, nosso tema da nossa aula será sintagma. O que é o sintagma? Sintagma são aqueles velhos termos que vocês estudaram lá atrás, como sujeito, predicado, os complementos verbais, os acessórios. Esses termos eles vão vir à tona agora com o nome de sintagma. E ele se divide em dois tipos. Ele pode ser chamado de sintagma nominal ou sintagma verbal. O que eu posso encontrar no sintagma nominal? Bom, quando eu separo o sujeito, eu tenho o elemento principal que é o núcleo, certo? Que é o nome. Então, esse nome, ele representa o núcleo do sujeito ou o núcleo do objeto direto. Esses dois elementos, eles são considerados os núcleos do sintagma nominal. E quem seria o núcleo do sintagma verbal? Simplesmente seria o verbo. Que é o verbo? O verbo intransitivo, que é aquele que você estudou que não precisa de complemento, ele já tem sentido completo. Ou o verbo transitivo direto, que é aquele que precisa de um complemento sem preposição. O verbo transitivo indireto, que é aquele que precisa de um complemento com preposição. E o verbo transitivo direto e indireto, que é aquele que precisa de um complemento sem preposição, novamente o objeto direto, e um com preposição, que é o objeto indireto, tá certo? Também temos como elementos do sintagma verbal exatamente o adjunto adverbial. Esses vão entrar, mas todos os adjuntos adnominais eles vão fazer parte do sintagma nominal. E olha aqui, ó, como exemplo, eu vou citar a questão aqui, duas frases, para que vocês prestem atenção. Primeira delas, a turma precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda? A turma, tá certo? Olha só, a turma, eu tenho dois elementos. Eu tenho a palavra a e a palavra turma. A palavra a é o artigo definido, que nós chamamos de termo determinante ou elemento determinante. Turma é o núcleo do sujeito. Então, ele é o núcleo do sintagma nominal. Se eu juntar o determinante e o núcleo, eu vou ter exatamente o que nós chamamos de sintagma nominal. Lembrando que esse determinante, ele faz com que a palavra turma, ela seja entendida como do gênero feminino e no singular, tá certo? Porque o ali, ele está no singular, então ele determina isso. Já do outro lado, precisa de ajuda. Quem precisa? Precisa de algo, de alguma coisa, de alguém. O verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisa de um complemento com preposição, como aqui de ajuda. Então, o precisa, ele é um verbo, certo? Então, ele é considerado núcleo do sintagma verbal. E o objeto indireto, Marcos? Ele é simplesmente o sintagma preposicionado, ou seja, é o elemento que vem com a preposição. Então, se eu junto o núcleo do sintagma verbal com o sintagma preposicionado, eu vou ter o sintagma verbal, tá certo? Então, olha só, agora se eu juntar os dois termos, sintagma verbal, o sintagma nominal com o sintagma verbal, eu tenho o que nós conhecemos como sintagma, que é o termo que nós estamos estudando hoje. Outra frase a ser estudada, eu falei de você a minha sogra. Quem falou de você a minha sogra? Eu, núcleo do sujeito. Então, ele é o sintagma nominal. Falei, novamente um verbo transitivo indireto, certo? Que é o núcleo do predicado verbal e é o núcleo do sintagma verbal. De você foi o assunto que foi tratado dentro do contexto da conversa entre eu e a minha sogra. Minha sogra é o sintagma preposicionado, que é o chamado objeto indireto. E aqui é o assunto, ou seja, a forma do que foi mencionado. Então, tudo isso aqui é o meu sintagma verbal. Novamente, se eu juntar o sintagma nominal com o sintagma verbal, eu vou ter exatamente o sintagma, que é tudo aquilo que nós estamos trabalhando, tá certo? Espero, nesse pequeno vídeo, ter ajudado você um pouquinho em relação à questão do sintagma. Na dúvida, entre no nosso canal, entre no meu canal. Quando eu digo nosso canal é porque ele não é só meu, ele é seu também. Você pode participar e fazer comentários, tá certo? Comentar sobre o assunto, fazer perguntas e eu vou estar lá para te dar a resposta. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, que com essa pequena explicação você consiga fazer suas atividades
e mande as respostas para que eu possa avaliá-las, ok? Então, essas dúvidas a gente só tira perguntando, não guarda para si. E eu espero sua pergunta, tá certo? Bye, bye, até a próxima.